Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Terça-feira. Hoje a gente vai fazer uma live com o Thiago. Vamos bater um papo sobre como é que tá a situação lá nos Estados Unidos. Vamos falar direto da Califórnia. Ter um papo como é que tá a situação lá na San Diego. Mas vamos fazer um overview também sobre todos os Estados Unidos. Lá na Nova York está a situação mais crítica dos Estados Unidos, né? E deixa eu já ir adicionando o Thiago aqui. Põe com a gente na live, então. Deixa ele aceitar aqui o convite. Fala, Thiago, tudo bom, cara? Fala, Bernardo. Beleza, cara? Tudo certo. Obrigado por participar da live aqui conosco. Deixa eu só ajeitar meu celular aqui. Tá caindo. Beleza. Pô, obrigado pelo convite, cara. Obrigado, eu que agradeço, cara. Tô... Estamos hoje, então, aí fazendo uma live. Vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Tá tomou a dianteira aí num ranking triste, né? Infelizmente. Opa! Infelizmente, é. E, e tu tá em San Diego, né? Sim, San Diego, na Califórnia. É. Então, eu sempre começo as minhas lives deixando o meu convidado se apresentar, falar um pouquinho aí como é que do teu trabalho e tal. Te apresenta aí para o pessoal, diz um pouquinho aí onde tu trabalha e tal. E aí depois a gente entra no nosso tema de hoje. Beleza. Então tá, meu nome aí, como vocês podem ver, é Thiago Ló. Eu sou de Porto Alegre. Tem 4 anos que eu tô morando em San Diego. Eu sou formado em administração de empresas. E aqui eu trabalho tem quase um ano agora em uma gelateria italiana que se chama Boboi Gelato. Sou gerente de lojas das. Hoje temos 3 lojas e, a princípio, é isso. Estamos aí enfrentando essa crise agora nesse modo de sobrevivência, que é o que a gente está chamando, o modelo que a gente adotou para estar trabalhando aqui, seguir trabalhando durante a crise. É isso aí. Cara. Aqui no Brasil a gente já tá, acho que umas 3 para 4 semanas, né? Desde dia 14, né? O dia 13, aqui em Porto Alegre, dia 12, dia 13, saiu os primeiros decretos de restrição Uhum. para bares, restaurantes, né? Tu trabalha no setor de serviços, né? De bares, restaurantes, né? Gelateria também é considerado isso, né? Há quanto tempo que vocês estão trabalhando já com restrição, assim, para o teu segmento, né? Por exemplo, o teu segmento chegou a fechar em algum momento ou vocês puderam trabalhar direto com takeaway ou mesmo atendendo o público dentro do espaço? Como é que foi isso daí? Cara, a gente oficialmente está tendo que remodelar o business, só atendendo com pickups e takeaways, desde o dia 19 de março. Foi quando entrou, que isso, se não me engano, foi uma quinta-feira. E aí, como a informação estava ainda bem confusa, naquela quinta-feira a gente trabalhou normal, pessoas entrando dentro das lojas, tranquilo. Na sexta a gente não abriu. A grande maioria dos negócios não abriu na sexta-feira. Foi uma sexta-feira bem atípica, um dia assim que estava tudo deserto, porque estava todo mundo querendo entender um pouco como é que era essa nova regra. E ninguém queria do tipo fazer nada errado para aí não gerar aí uma multa daqui a pouco até o fechamento de um negócio. Então a gente não abriu na sexta, passou a lei, entendeu o que estava acontecendo, como é que deveríamos proceder. No sábado a gente abriu e desde então nunca mais fechou. Só que a gente teve que readaptar toda a loja, né? Adicionamos no site a opção de compra online, fizemos parceria com os aplicativos de teleentrega, no caso aqui tem diversos, Uber Eats, Grubhub, Postmates, tem alguns. E Antes vocês não aí trabalhavam com eles ainda. trabalhávamos só com Uber Eats antes, era o único deles, mas agora estamos trabalhando com diversos, Postmates, Grubhub, e também a loja online agora, né? Que daí a gente começou a focar bastante nela. Mas a Mas já gente. tinha uma loja online ou não? Não tínhamos a loja online antes. E Adquirimos, aí vocês foi ali, compraram né? uma solução pronta? Como é que foi?
Compramos uma solução pronta. Eu, na verdade, não liderei isso, foi um colega meu, mas compramos uma solução já pronta e começamos a trabalhar. Até, na verdade, demorou mais ou menos uma semana para ficar tudo pronto e começar a operar online mesmo, né? Então, mas está indo bem, cara. Na verdade, assim, tá tendo bastante pick-up, pedido online ultimamente. Mas ainda a grande maioria está sendo takeaway. As pessoas indo na loja, escolhendo lá a ordem e comprando diretamente. A primeira semana, cara, foi bem complicado, tipo, ficou bem vazio mesmo. A gente remodelou toda a loja, atendimento na porta. Ninguém entra na loja, mantendo uma distância mínima. A gente não aceita mais cash. Tivemos que parar de vender também gelato em casquinhas para não ter essa questão de proximidade, de entregar o produto, exato. Então está sendo só containers, né? Os potezinhos onde a gente coloca no local, que não é nem exatamente onde a pessoa está comprando, tem uma outra porta onde a pessoa vai e faz o takeaway ou pick-up. E é do tipo chão com demarcação, ó, se vai ter fila, distanciamento mínimo, tem que demarcar o chão. A gente tem um monte de regras que tivemos que imprimir, colocar do lado de fora. Que isso foi requerido para poder seguir trabalhando, colocar todas essas medidas em prática, né? Então, assim que a gente teve que se adaptar. Mas, cara, tá funcionando normal e bem, óbvio que não, dentro da normalidade, está muito longe de ser dentro do normal. Essa seria uma época que a gente estaria bombando muito, início de verão, do tempo que está começando a aquecer. Mas, dentro da situação, não dá para reclamar. Sim. Você tinha comentado comigo quando a gente estava conversando, né, preparando um pouco para fazer essa live, né, que vocês também tiveram que fazer uma reestruturação forte, né, de pessoal. Inclusive, vocês estavam pensando em começar uma expansão para uma quarta unidade. Vocês se deram uma segurada, óbvio, né, não é o momento agora de abrir uma nova loja. E vocês tiveram que dar uma reestruturação forte de pessoal, né? Como é que foi esse momento aí, cara? Cara, Como é que foi isso daí, o processo aí e tudo? sim, na verdade foi tudo meio que aconteceu naquela sexta-feira, no dia após o decreto da quinta-feira, que a gente se reuniu e aí começou a olhar para os números assim, cara, se a gente tiver que operar dessa maneira, o quanto mais ou menos a gente vai estar conseguindo gerar de receita? Não tínhamos ainda uma ideia, mas já tivemos que estimar. E o quanto que a gente tem de custo fixo hoje entre os aluguéis, todas as lojas são em pontos caros da cidade de ter um aluguel, que são bem caros, aí é o nosso maior custo. E com o pessoal, óbvio, a gente estava com cerca de, acho que éramos 32 pessoas, e a gente teve que reduzir drasticamente. Hoje a gente está em 5 pessoas, tivemos que cortar quase 30 pessoas, foram acho que 27 no total, e para readaptar, tivemos que cortar salários. O dono nos chamou um por um e falou, olha, cara, eu vou ter que reduzir o salário de vocês. Quer, não quer, ele mandou o link para todo mundo, ó, esse aqui é o link para aplicar pro seguro-desemprego. Quem quiser pode aplicar, fique à vontade, eu não tenho ressentimento, até peço desculpas pela situação, mas não tenho o que ele fazer. A gente calculou que não teria como manter a galera, até porque cada um ia poder, a gente está com horário reduzido, que se ganha por hora. Então, do tipo assim, ia ser muito complicado manter um quadro grande de funcionários com um mínimo de receita, que a gente está operando hoje com base praticamente 20% da nossa receita normal para essa época do ano. Então não teria como manter de forma alguma. Até porque muitas dessas pessoas também, a maioria dos que trabalham part-time, são tudo gurizada nova, entre 16 e 18 anos. Muitos deles, os pais mesmo, preocupados, já estavam pedindo, ó, fica em casa, não precisa trabalhar. Estavam trabalhando por experiência de primeiro emprego, então muitos tiveram que ficar. Mas algumas pessoas precisavam desse trabalho. Foi oferecido para eles a possibilidade de ficar e tudo mais, mas com horários reduzidos, tendo que fazer um rodízio entre as pessoas. Para alguns era mais interessante o seguro-desemprego do que um horário reduzido com o valor da sua hora reduzido. Então, alguns optaram por sair. Na verdade, a gente teve que acabar cortando quase todo mundo. Alguns preferiram sair por conta própria. Ficamos com o mínimo aí, o kit sobrevivência só, né? Sim.
E quais são os setores que estão atuando, né? Tu estava comentando comigo antes da gente começar aqui que, por exemplo, construção civil segue atuando, né? Até porque Segue. em San Diego, onde está na Califórnia, a situação é um pouco diferente cada lugar dos Estados Unidos é um pouco diferente, a pandemia está um pouco diferente, né? Em função da Sim. demografia, questão climática, Uhum. do momento que foi feito o isolamento, então a curva está se comportando de forma diferente também, né? Aí, aí na Califórnia está um pouco mais controlada a questão, também os hospitais estão melhor estruturados, tem mais oferta também de respiradores, né? Mas Uhum. como é que tá, quais são os setores aí que estão trabalhando? São só os setores essenciais? Como é que está funcionando aí? Cara, em teoria, sim, são setores essenciais, mas assim, na prática, tem não teve assim um decreto, a não ser para bares e locais fechados, completamente fechados, restaurantes onde teria uma aglomeração, pessoas muito próximas umas das outras. Eles solicitaram, não foi nem assim ordenaram, mas foi uma solicitação, um requerimento de que trabalhassem com takeaway ou pickups e não com dining in, que é tipo jantando ou fazendo as refeições dentro do estabelecimento ou em bares onde teriam aglomerações. Mas, cara, construção segue trabalhando normal, farmácias, óbvio, supermercados, bancos, uh, E escritórios? escritórios, muitos seguem normal. Alguns trabalham home office, mas eu, por exemplo, ali onde eu trabalho, que fica uma das lojas fica bem no centro da cidade, eu tenho visto que o movimento de alguns escritórios segue trabalhando normal, até muitos dos meus clientes são essas pessoas que trabalham nos escritórios ao redor. Então, Uhum. alguns escritórios sim seguem. Muitos estão trabalhando home office. A grande maioria tem a opção de Sim, trabalhar como home office, mas tem escritórios que as pessoas estão trabalhando, seguem trabalhando. E, o princípio é. entendi, entendi. Cara, e como é que tá assim, a economia assim, na Califórnia, o impacto? O pessoal comenta em termos de impacto econômico na Califórnia? Tu acha que isso vai ter um estresse grande na economia da Califórnia? Ou é mais uma coisa amplo senso assim em função do país ou na economia local, tu acha que isso vai ter um prejuízo grande também? Como é que tu está vendo esse cenário aí para vocês? Cara, eu acho que sim, que vai ter isso diretamente relacionado ao número de desempregos, né? Eu estava dando uma olhada em números e aqui em San Diego, hoje, em relação ao número de oferta de mão de obra, tem a gente chegou a 11% de desemprego na cidade, e a estimativa é que passe dos 15% até junho, no caso. Então, do tipo, pô, 15% é um número grande, tipo, principalmente para cá, que dos Estados Sim, Unidos sempre teve um número baixíssimo de desemprego, a gente estava com uma média aí do país na casa dos 4%, um pouco menos. Então, eu acredito que a médio e longo prazo, principalmente a médio prazo, na verdade, vai ter um impacto forte esse número de desempregos todo. Não acredito que a economia vai voltar a toda de uma hora para outra. Acabou o lockdown, todo mundo já vai voltar a entrar nos restaurantes, consumir, ir num jogo de futebol com 50 mil pessoas e tá tranquilo lá dentro. Eu acredito que vai ser lenta e gradual a recuperação. Então, acredito que sim, vai ter um impacto forte, tanto aqui como em diversos outros lugares do país e no mundo, óbvio. Aqui nos Estados, aqui em San Diego, eu estava vendo que tipo, a gente é uma cidade que tem 1.400.000 pessoas aqui. Então, e 200 mil pessoas trabalham no setor de hospitality, turismo, hotelaria, restaurantes, entretenimento. Então, que é um dos setores que está sendo mais forte abalado por essa crise. Então, 200 mil pessoas é muita gente para uma economia local na cidade. sim. Então, com certeza não vai ser pouco o estrago, né, cara? Quanto mais durar, pior vai ser. Apesar de que a gente, sim, que nem tu comentou, os hospitais daqui não estão sobrecarregados, a gente tem número de respiratórios de ventiladores suficiente, até que nem eu comentei para ti em private ali,
O governador anunciou que está até emprestando alguns para outros estados que estão precisando mais, mas nunca se sabe também. Tem o perigo de daqui a pouco começar a retomar a economia, abrir o mercado e tudo mais, e ter aí uma nova crise, sabe, um aumento exponencial, que aí pode acontecer e já mudar o quadro, né? Sim, sim. O setor de tecnologia também é forte aí na tua cidade, né? Sim, Esse setor é um setor que está sendo bem pouco impactado, né? pouco impactado. Eu não conheço ninguém que, tipo, eu conheço pessoas que trabalham, mas ninguém que perdeu o emprego ou que mesmo correu o risco de perder o emprego. O setor que se abalou, que teve forte impacto, com certeza. Sim. Tiveram algum impacto de demanda, de fato, mas não acredito que tenham sofrido muito impacto. Mas, por exemplo, as medidas governamentais de apoio à economia e tal, elas são amplas para todos os setores, né? Por exemplo, aqueles incentivos governamentais para folha de pagamento e tal. Como é que está funcionando isso? Que nem ontem na live que eu fiz com o Cícero, o governo inglês do Reino Unido, né? Ele estava dando grants para as empresas que preenchiam determinadas pré-requisitos lá, e se eles comprovassem algumas questões, eles não tinham que devolver esses valores, né? Como é que está funcionando aí nos Estados Unidos essa questão dos benefícios para as empresas? Uhum. Tá, então da mesma maneira, eles também estão dando grants e empréstimos normais, mas dentro desse primeiro pacote aprovado em março de 2,2 trilhões de dólares, tiveram inicialmente 350 bilhões que foram destinados para as pequenas e médias empresas, através desse PPP, que é um programa de auxílio para o pagamento para as folhas de pagamento das empresas. Então, sim, a empresa pode se cadastrar através de um CARES Act, que foi um ato que eles criaram em virtude do corona, né, específico. E a empresa pode, sim, depende, ela tem que se qualificar para esse grant, mas ela pode, então, conseguir um valor de até 2,5 vezes o valor médio da folha de pagamento. Ela precisa, conseguindo esse valor, esse auxílio, mantendo por até um período X, que a princípio são 8 semanas, todos os funcionários, não pode demitir ninguém, na folha de pagamento, recebendo seu valor cheio, ela pode, então, não precisar mais pagar, ter esse grant definitivo sem ter que pagar de volta esse valor. Se não cumprir, depois vai pagar o valor como se fosse um empréstimo normal, né? Mas esse é um dos Entendi. auxílios que está tendo. San Diego, eles também aqui na cidade criaram um fundo que a cidade Só uma iniciou. dúvida primeiro. Uhum. Esse daí é só para pequenas empresas? Pequenas e médias empresas. Tá. É. Isso. E eles aqui na cidade iniciaram um fundo privado, na verdade, com doações privadas, pessoas físicas ou jurídicas, para arrecadar um valor para as empresas que eles estariam doando como grants também, de valores entre 10 e 20 mil dólares. Não é muito, mas só para dar um alívio. Só que não deu muito certo. Os caras iniciaram isso no dia 27 de março. Em 3 dias, já tiveram 6.500 aplicações e, do tipo, não tinham capacidade para atender um décimo disso. Então, já tiveram que cancelar. Ajudaram algumas empresas, mas não deu muito certo pela capacidade, né? A demanda foi muito alta. Sim. Fora isso, do tipo assim, eles estão dando alguns auxílios. A primeira atitude foi do ponto de vista fiscal que eles fizeram, que foi a Receita Federal prorrogou o prazo de pagamento do imposto de renda, que aqui o prazo final é dia 15 de abril, e eles mudaram para o dia 15 de julho. Esse foi o primeiro step, o primeiro passo que eles deram, então, para estar dando um alívio para a população. Cortaram, pelo menos aqui na Califórnia, eu vi que eles cortaram as cobranças de água, então ninguém está pagando água no momento.
E agora começaram a distribuir cheques, né? Isso, a própria Receita Federal está distribuindo cheques de $1.200 por pessoa. Qualquer um que tenha o CPF, né? Não é qualquer pessoa, mas qualquer um que contribua, que pague impostos e que tenha o Social Security, que é o CPF Ah, daqui. tá, entendi. Cara, esse negócio é um negócio que me chama muita atenção, esse negócio, porque pelo que eu entendo, vai pelo correio esses cheques, né? Sim, chega pelo correio. Não, não faz sentido isso. Se fosse no Brasil, isso nunca ia funcionar, né? Porque o primeiro que nunca ia chegar o cheque, né? Ia ser roubado nos centros de distribuição os cheques, enfim, os cheques iam ser extraviados, os Uhum. carteiros iam ficar milionários. Mas, e fora que é um troço super antiquado, né? Um É cheque, bizarro. né? Mas, cara, tu É não tem bizarro. ideia. E funciona, né? Até a Caixa Econômica aqui no Brasil, os caras foram um pouco mais inovadores, né? Os caras criaram 30 milhões de contas virtuais em uma semana. Aham. Tá, é um banco estatal, os caras têm recursos infinitos, né? Mas é, é Brasil, e os caras criaram 30 Mas, milhões de contas digital em uma semana. Daí o Brasil e os Estados Unidos estão imprimindo cheque. cara, mas aqui é muito forte ainda essa questão de o correio físico, sabe? Chegando envelopes, contas e etc. Ontem mesmo recebi o censo do 2020 no meu correio aqui para preencher. Então ainda é muito forte isso. Óbvio, tem sim a possibilidade de tu receber. Se tu faz a declaração do teu imposto online, aí tu pode receber online. Uhum. Tem a opção de tu estar recebendo esse valor depositado na conta. Como eu preencho o meu tax através de um contador e ele manda o meu correio, não por uma conta online, mas ele manda, aliás, minha declaração física, eu recebo fisicamente, recebo um cheque. Então, Tu tá esperando o correio. todo dia tô indo abrir ele, pra ver se chega o meu checão. Não, é certo. Que Mas aí, loucura, cara. isso por pessoa, por CPF, no caso Social Security, mais $500 por filho que o casal ou que a pessoa tiver. Uhum. Então são os 1.200 mais esses $500 por filho. Esse é Sim. outro auxílio que está tendo. Cara, tem uma pergunta aqui que talvez tu possa responder ali. Uhum. Sobre congressos e turismo em geral em San Diego. É uma cidade, né, bastante turística e que recebe bastante congressos. Acho que tanto congressos de negócio, enfim, Sim, em geral, muitos. congressos de, como é que está isso, a perspectiva para esses setores? E o que o pessoal tem comentado sobre isso? Imagino que seja um segmento que vai demorar bastante para recuperar, né, cara? Eu acredito que sim, cara. Na verdade, isso eu sei mais pela minha esposa. Ela participa bastante de congressos em função do trabalho dela. E hoje mesmo ela estava comentando que, a princípio, eles não têm previsão para abrir e acreditam que esse ano ela até estava com um congresso certo para participar, acho que era em DC, em setembro, final de setembro, e já cancelaram, final de setembro. E a Final de princípio, setembro e já cancelaram. aham. Esse é um gigante, Caraca. ele traz 30 mil pessoas. Ele, se não me engano, foi ano passado, foi aqui, no centro de San Diego, que ele é de neurociência. E, cara, a princípio estão todos cancelados até segunda ordem. Então, sim, o impacto vai ser grande nisso também. Agora, estavam mesmo conversando, ela trabalha, a Alessandra, minha esposa, trabalha para a Universidade da Califórnia, a estadual, no caso, UCSD. E eles, a princípio, não vão voltar com aulas esse ano. E se tornarem, vai ser online. Mas, por enquanto, as aulas estão canceladas. Isso ela recebeu essa semana, então, esse comunicado, né? O semestre voltaria em agosto, né, por aí, se agosto, setembro. Exato, eu gosto. E já está definido que aula presencial esse ano não vai ter. Pelo menos escolas públicas e universidades estaduais, não. Caraca. Uhum, O pessoal já está bem pessimista mesmo. exato. Já Puxa vida. complicado, cara. Cara, a gente acabou não mencionando os dados aí dos Estados Unidos. Eu tô com o site Uhum, do John Hopkins aberto aqui. uhum, O total de mortes nos Estados Unidos, atualizado aqui pelo site deles, é 23 mil.
e uns quebrados, e total Exato. de recuperados 43 mil e meio, mais ou menos. Uhum. Tem os dados da Califórnia aí? Deixa eu Tenho, ver se eu... cara. Na Califórnia, a gente tem hoje 22.416 contaminados e mortos 687. Eu não peguei o número de recuperados. E a grande maioria, são quase, acho que 9 mil, mais de 9 mil, na verdade, são em LA. San Diego hoje está com 1.800, 1.804 e 45 mortos. E pelo que eu vi, eu também peguei pelo John Hopkins. Esse 45 está desde, acho que eu peguei esse número quando foi sexta-feira. Então, não sei se não atualizaram ou se esse número se manteve. E tá crescendo ou tá estável a situação na Califórnia? Então, cara, o que eu tava ouvindo hoje é que do tipo assim, tá aumentando o número de contaminados ainda, mas o aumento ele tá reduzindo em proporção, sabe, em percentual. No caso, a curva tá achatando. Hoje mesmo a gente ouviu, eu tava ouvindo mais cedo com a minha esposa ali um pronunciamento do governador, Newsom, e ele estava comentando que sim, que tá, os números estão positivos e otimistas, estão bastante otimistas em relação aos números, que a curva está achatando, as pessoas estão se recuperando e tudo mais, e hoje eles investiram muito, o estado, tipo, é um estado que tem dinheiro, tem recursos, então eles investiram bastante em respiradores e ventiladores e tudo mais, os PPIs, e a capacidade, então, hoje eles estão operando com 31% da capacidade, e aí começaram, então, a emprestar para outros estados respiradores, os ventiladores, etc., também PPIs, mandar para outros estados, porque aqui a situação não está assim tão caótica. Entendi. O Sérgio está falando que em Nova York a Colômbia migrou para o ensino à distância. Uhum, Aqui no Brasil também a minha irmã está na faculdade e ela também está fazendo as aulas dela à distância. Eu não sim. sei como que está o ensino público no Brasil. Até uma coisa que eu tenho que dar uma checada, porque, por exemplo, nas minhas funcionárias tá suspensa as aulas. Mas não tem como Uhum, ficar suspensa as aulas, já estão um mês suspensas as aulas, né? Algum nível de alguma coisa tem que ser retomada as aulas, né? Porque vai ficar 2 meses suspensas as aulas, né? É, os colégios é um lugar que gera aglomeração, né? sim. Mas algum tipo de educação tem que ser retomada, né? Em Eu universidade e acredito. tal, é mais fácil você imaginar que todo mundo tem acesso à internet, né? Mas, por exemplo, para Sim. colégios públicos, né, é difícil você falar assim, ah, não, acessem aí todo mundo via internet o seu notebook, né? É, Quando você pensa em nível de colégio público no Brasil, né? não Então, tem é condições. bem difícil essa situação, né? Aí você vai fazer o quê? Deixar as crianças 2 meses, 3 meses sem aula em casa? Uhum. É uma questão bem complicada de você conseguir lidar, né? Não, e mesmo para. Acredito que uma dificuldade não seria nem só o acesso à tecnologia, mas também do tipo a própria instituição, os professores estarem preparados para essa dinâmica de aula online, que muitos nunca lecionaram online, então do tipo, é uma dinâmica diferente, que do tipo leva algum tempo Sim. até poder Não implementar e estão ter daqui a preparados para pouco esse tipo de efetividade. metodologia, né? Exatamente. Às vezes Ah, não é nem só o acesso à tecnologia em si. sim, sem dúvida. Cara, e Eu me vi que diz uma o coisa. Daniel Lolli perguntou se está podendo surfar. Cara, ou até uma informação em geral aqui. As praias da cidade e os parques da cidade estão todos fechados. Isso até é uma coisa que eu não sabia, que existem algumas das praias aqui do nosso litoral são da cidade e outras são estaduais. Então, tudo que é estadual está aberto. Parques, praças, praias, pode fazer hiking, pedaladas, caminhadas, sabe? Pode surfar, pode fazer exercício na praia, tudo tranquilo, se for do estado. Pode ir em parques, fazer hikings, pode, sabe? Óbvio, respeitando o distanciamento social do tipo assim, a aglomeração. E aqui eles falam do tipo menos de 10 pessoas juntas, sabe? Mas fora isso, sim, eu tenho visto direto, eu mesmo corro, tenho ido correr, tem tido problema algum. Mas tudo que é da cidade
tá fechado. Eles isolaram, colocaram as faixas mesmo isolando, então não rola o acesso. Mas sim, nas praias estaduais está podendo surfar. Esse negócio de parques e praças e atividade física ao ar livre é um troço bastante que os gestores públicos têm lidado isso com bastante diferença, né? Por exemplo, aqui no Brasil está circulando hoje, ontem e hoje está circulando um vídeo de uma senhora que estava passeando numa praça no interior de São Paulo. Acho que é interior de São Paulo ou Minas Gerais, agora do que eu não me lembro. E nessa cidade estava um decreto proibindo as pessoas de frequentarem praças e esse tipo de lugar. O prefeito baixou um decreto proibindo. E ela disse, não, a Constituição me permite ir e vir, não sei o quê. E ela ficou batendo boca com o pessoal da Guarda Municipal e disse que não ia sair dali. E aí os guardas municipais pegaram e deram voz de prisão para ela e prenderam ela e ela resistiu à prisão e tal. Aí foi aquele luta corporal da guarda municipal com uma senhora e os caras levaram ela. Aí uma senhora sozinha passeando numa praça e os caras prenderam ela ainda por resistência à prisão. Uma coisa completamente histérica, né? E enquanto tem outros gestores públicos que incentivam, não, realmente saia de casa, faça sua atividade física, só não se aglomere, vá, só você individualmente, ou no máximo você e sua esposa e tal, você e seu filho, mas não aglomere e tal. Que nem ontem também tava falando, a gente rolou essa mesma pergunta na live de ontem, e aí o Cícero tava falando assim, tinha um grupo jogando cricket no parque, aí chegou a polícia e os caras saíram correndo, porque aí aglomeração não pode. Mas só fazer atividade física e tal, correr, fazer atividade física no parque, pode. Mas realmente, né, é uma falta de noção você querer levar a situação a extremos, né? Tem que ter um pouco de razoabilidade, né, para também lidar com esse tipo de situação, né? E aí você pega gestores públicos despreparados que querem tomar uma proporção irracional da coisa, né? É lamentável isso. E o exemplo aí que tu tá dando também, né? Tipo, por que uma praça municipal pode ou numa praça estadual não pode, né? Por que o gestor municipal está proibindo, sendo que o gestor estadual está permitindo, né? Falta um pouco, acho que, de razoabilidade. Isso favorece, inclusive, a aglomeração de pessoas, né? Porque você está liberando, você está fazendo as pessoas se aglomerarem só nas praças estaduais, enquanto você poderia distribuir as pessoas entre as praças estaduais e municipais, né? Aí você favorece a aglomeração de pessoas nas praças estaduais e nas praias estaduais, né? Eu vou te dizer, Infelizmente, né, você tem cara? aí. Político fazendo politicagem. Aí localmente é democratas ou republicanos na tua cidade? Democratas. Aqui na É, Califórnia, em geral, são democratas. sim, e nesse momento eles tá tendo convergência com o governo federal, os caras estão se entendendo, como é que tá a situação? Tá tendo um tipo de apoio, de convergência de uma forma geral, ou continua o embate político mesmo nesse momento? Como é que tá a situação? Cara, na verdade, eles estão. Tipo assim, o Trump em si, ele tem a campanha toda dele política em cima do aquecimento da economia, do crescimento da economia. Então, até por isso que ele tomou aquela atitude inicial cética em relação a essa pandemia, né? Querendo negar primeiro ao máximo e ir contra qualquer medida de fechamento, porque ele sabe que a campanha dele ou a próxima eleição dele dependeria totalmente dos números da economia, né? Então, se hoje deixasse a peteca Sim, cair, ele não teria a menor chance. Mas agora que já tomou essa proporção e tudo mais, democratas e republicanos, cara, ultimamente eles estão bem em acordo, ainda mais quando o assunto é impressão de dinheiro e de injeção de dinheiro na economia, eles estão todos sim muito a favor disso. Se diverge um pouco aonde fazer a alocação dos recursos, tem visto que tem tido bastante impasses em relação a isso, em onde está alocando os recursos, uns tipo os democratas falando em não, vamos, se a gente está botando todo esse dinheiro, vamos então acabar com todo o débito dos estudantes de uma vez, sabe?
Ou vamos salvar os Correios, que aqui hoje estão com um débito de mais de 400 desculpa, de 14 bilhões de dólares, etc. Então, tá tendo esses impasses na alocação dos recursos, mas eles, a Já querem princípio, fazer um bailout geral de todo mundo, sim. geral de todo mundo, com certeza. Deixar a impressora a mil. Mas eles, cara, até que estão bem alinhados em relação ao combate, né, a tomar as medidas públicas em relação ao combate e tudo mais. E a princípio é isso. E, cara, em relação ao que tu estava falando do Brasil ali, da questão da senhora, eu acho que, assim, a proibição em si, ela não vai conscientizar ninguém. É um pouco a mesma coisa de tu pegar uma criança que faz uma coisa errada e ao invés de tu mostrar e ensinar que aquilo tá errado e mostrar o que poderia ser o certo, tu vai, tu bota de castigo ou tu diz não e proíbe, sabe? Do tipo, a criança não vai aprender, não vai entender o porquê do erro. Agora, se que nem aqui solicitar que todo mundo mantenha um distanciamento, porque é o seguro, porque aí vai estar evitando de tu se contaminar, contaminar a tua família, ou espalhar, daqui a pouco tu é um assintomático, nem sabe que está contaminado, mas pode estar contaminando outros. Não, cara, bota a máscara, bota uma luva, se protege, sabe? Evita uma aglomeração, mas não precisa deixar de sair para a rua, fazer teu exercício, ficar socado em casa, sabe? Isso aí a galera vai ficar louca, vai começar a tipo, consumir álcool. Eu vi que tipo, o uso de opioides já começou a aumentar, que aqui é um problema seríssimo, sabe? Que a galera tá socada em casa, não sabe o que vai ser, não sabe se vai perder o emprego ou não. Então, do tipo assim, toma as precauções, entende a situação, como é que ela é, sabe? Quais são os perigos ou não. Então, mas do tipo assim, proibir em si, ninguém vai aprender, né? Tu tá tirando a noção e o senso de responsabilidade das pessoas, sabe? De entender como elas podem. É que nem eu te comentei, do tipo assim, hoje a gente está tendo o corona, estamos lidando dessa maneira. Não sei se é a melhor ou se não, poderia ser pior se não tivesse feito lockdown. Mas se o Brasil ou o mundo for fazer um lockdown e parar com a economia, que nem eu te comentei, toda vez que for ter uma doença, que a gente já teve muitas na história, cara, se for fechar tudo dessa maneira e fazer o que a gente está fazendo agora, do tipo, toda vez que tiver, imagina, o mundo vai retroceder para a idade das pedras daqui a pouco, sabe? Parando com tudo, não deixando nada funcionar e só a impressora loucamente ali trabalhando a mil e dependendo só de Federal Reserve, Banco Central imprimindo dinheiro, sabe? Do tipo. Não, e é interessante que tem um conceito muito interessante por trás dessa decisão do Estado e do governo decidindo o que é melhor para as pessoas, né? Porque nesse momento, ok, é um momento de emergência nacional e o governo decidiu que as pessoas têm que ficar em casa para o seu próprio bem. Mas isso não teria que ser uma decisão das pessoas, não é as pessoas que decidem se elas querem sair às ruas e correr o risco de eventualmente de atravessar uma rua, de se infectarem com o vírus, de tomarem suas próprias decisões, porque todos os dias você toma milhões de decisões que te expõem a milhões de riscos, infinitos riscos, né? Ficar em casa ou sair, todo mundo que decidiria sair estaria enfrentando junto o mesmo risco. Então, ok, você tem a opção de ficar em casa, mas você tem a opção de sair. Você não deveria ser obrigatório sair, obrigatório ficar em casa, deveria ser facultativo. O Estado poderia orientar, olha, quem sai está correndo o risco. Mas não deveria ser proibido. Olha, todas as empresas têm a obrigação de fechar. É proibido sair às ruas. Quem é o Estado para dizer que as empresas têm todas que fechar e que as pessoas estão proibidas de sair às ruas, né? Os indivíduos são todos dementes agora, que não conseguem mais pensar por si só, não conseguem mais calcular riscos. As informações, né? Todo mundo consegue pensar e calcular os riscos. Então eu acho que é esse ponto que tu Travou tá. um pouco para mim aqui, cara. Não, eu estava falando dos riscos, né? Que eu acho que se o Estado tem acesso a mais Não, informações beleza. que nós,
ele pode apresentar os dados e as pessoas, em geral, podem sim tomar suas decisões baseadas nas informações, nem nessas informações. Sim. Mas não cabe ao Estado tomar as decisões pelos indivíduos, né? Que é o que está acontecendo hoje. Não. Não, e é que nem eu comentei, tipo, por exemplo, conscientizando, que nem no nosso caso, na nossa empresa ali, a gente tem uma empresa que atende diretamente o público, ou seja, poderia sim estar gerando para mim um baita risco para minha saúde e a saúde das pessoas próximas de mim, tá ali na frente da loja, lidando diariamente com, sei lá, dezenas, centenas de pessoas. Antes mesmo de iniciar esse lockdown do dia 19 de março aqui, a gente já tinha readaptado a loja. Os donos da loja são um casal de italianos. Como a situação na Itália antes já estava complicada e já estava numa proporção grande, eles já estavam acompanhando, então já começaram a tomar precauções antecipadamente. Sem um Estado dizendo o que tu deveria ou como deveria agir, eles já nos solicitaram. Compraram um monte de, tipo, sério, compraram um pallet cheio de produtos de higiene, luvas, álcool gel, máscaras e etc. E colocaram em todas as lojas. Cada um tinha que ter o seu próprio kitzinho com o seu nome escrito para eu não pegar e mexer na luva de algum outro, para entre nós funcionários não tocar as coisas. Entre nós não poderíamos mais chegar perto um do outro, certo? Nossas reuniões já estavam num círculo aberto, distanciado, e assim, isso antes, sabe, de tudo isso estar começando e tudo. Já tínhamos tomado essas precauções. E como nós, eu acredito que muitos outros já deveriam ter tomado atitudes semelhantes, pensando no futuro dos seus negócios, sabe? Não Sim. deixar parar a roda e tal. Só que tem que tomar medidas de precaução para não deixar chegar como estava na Itália, como estava na China. Então, assim, começamos a tomar essas medidas, nos antecipamos, fizemos tudo. Hoje a gente trabalha com distanciamento, já estávamos antes mesmo de ser solicitado. Tudo aquilo que a gente imprimiu, que o governo aqui colocou e solicitou, tem que imprimir e seguir esses procedimentos de segurança, a gente já tinha adotado todos eles, já estava praticando tudo aquilo muito antes de ser solicitado, sabe? Então, tu não precisa do papai e mamãe estado ali dizendo o que tu tem que fazer ou não, sabe? O empreendedor só é um empreendedor de sucesso porque ele tem a noção de prever riscos, prever, sabe, o futuro, ou tentar ao menos, né? Só vai Sim. obter o sucesso conseguindo prever. Então, do tipo, quem é o Estado que não tem a menor noção de previsibilidade de alocação de recursos ou de qualquer forma de meio econômico onde eles têm recursos infinitos para estar dizendo o que tu ou como tu deve conduzir o teu próprio negócio. Tu está ali há 5, 6 anos, 10 anos fazendo a mesma coisa. Então, é mais uma questão, eu diria, olha, cara, vocês têm informações científicas, informações, sabe, da saúde pública que a gente poderia auxiliar a economia a continuar de maneira segura, ok. Então, informem todo mundo, vamos compartilhar, sabe, mas não precisa proibir, basta do tipo explicar e fazer a galera se conscientizar. E não que nem no Brasil, que a discussão já partiu do lado científico ou de saúde pública para uma questão completamente política, sabe? Então, Sem que é dúvida. ridículo, beira o ridículo, sabe? Eu já nem acompanho mais Com nada porque é certeza. puro estresse. Não, e a ineficiência estatal é tão grande e isso é tão público, né, que, por exemplo, as ações por exemplo, filantrópicas e de doação das entidades privadas, elas também não confiam no Estado, né? Por exemplo, o Itaú recentemente doou R$ 1 bilhão para o combate do coronavírus. Só que ele não botou esse dinheiro na mão do Ministério da Saúde, né? Esse valor vai ser operado por meio da fundação do Itaú, para fazer o dinheiro chegar na ponta de forma mais rápida. O próprio Ministério da Saúde se socorreu da Vale, né, antiga Vale do Rio Doce, sempre falo Vale do Rio Doce, mas se socorreu da Vale para comprar os testes rápidos, porque ele reconheceu que ele não tinha capacidade logística, não tinha capacidade de compra, não tinha capacidade de fazer o teste chegar rapidamente na ponta como precisaria, não tinha agilidade necessária para isso. Então a Vale foi lá, fez a compra e chegou em menos de 15 dias o primeiro lote de teste. O Zafre aqui também em Porto Alegre doou 15 milhões através do Instituto Cultural Floresta
para o combate do coronavírus. E também através do Instituto Cultural Floresta, então não doou para o Estado. Né? A Santa Casa de Porto Alegre também, que é uma entidade filantrópica, está fazendo estruturação de 80 novos leitos de UTI no hospital. É um hospital, né, de direito privado, uma instituição filantrópica, também está estruturando isso através de doações privadas. É a que está mais estruturando leitos de UTI. Né? E a Santa Casa atende também pelo SUS, mas ela se financia basicamente através de planos de saúde, pelos serviços privados dela, de estacionamento, aluguéis que ela tem, e pela baita infraestrutura médica que ela tem ali, que financia o custo do SUS, porque a tabela do SUS não paga o custo dela. Então ela subsidia o atendimento que ela tem do SUS, ela financia através do atendimento privado que ela tem. Então ela paga a conta do SUS através dos outros atendimentos privados que ela faz também no complexo da Santa Casa ali. Então, na verdade, o que a gente pode ver aí, nesses alguns exemplos que eu citei aqui, é que mesmo nessa momento de emergência, né, não é o Estado que tá solucionando só o Estado que está resolvendo o problema, né? É também a iniciativa privada que está fazendo um esforço grande aí para atender a solução, porque a iniciativa privada também vê a necessidade de resolver esse problema, né? Porque isso gera um custo social para os indivíduos e para as empresas, e é interesse da iniciativa privada resolver esse problema o mais rápido possível. Né? Óbvio, até porque do tipo diferente do Estado, a iniciativa privada não tem o dinheiro infinito, não tem a árvore de dinheiro que eles têm, que é o Banco Central, né, o Federal Reserve aqui no caso. Então é do maior interesse realmente se adaptar à situação e, óbvio, esperar que passe o quanto antes, mas sempre se adaptando. Que nem aqui, por exemplo, tem um aplicativo que estava até bem em stand-by antes, bem esquecido. Ele é mais forte em outros estados, que se chama Instacart. Se não me engano, é de 2016 até. Que é tipo assim um Uber Eats da vida, mas é para compras. E, cara, desde que do tipo assim, a economia que o Uber, tem um outro aplicativo que é igual o Uber para isso, para motoristas, né, como serviço de transporte de passageiros. Tem o Lyft também, que é muito forte. Aqui praticamente morreu esses dois serviços. Tipo, óbvio, tem ainda, tá funcionando ainda, mas reduziu muito. E muito da galera que trabalhava assim nesse tipo de serviço migrou para outros aplicativos de comida. Aplicativo de cannabis tem dado muito dinheiro aqui. Pelo que eu tenho conversado com o pessoal, eles têm falado que está tendo muita demanda. E principalmente esse Instacart, que é para compras no mercado. Ele é específico, a galera vai lá, escolhe o supermercado, faz uma lista de compras, manda, alguém vai lá e faz as compras para ti. E eles já adaptaram tudo, tem horários especiais para essa galera que trabalha só com esses aplicativos de compras de supermercado para outras pessoas, tem entrada preferencial e tudo mais. E, cara, aumentou muito a demanda com esse tipo de aplicativo. Tem muita gente que migrou, saiu do Uber e Lyft, transporte de passageiros, que reduziu a demanda e foi para esse tipo de serviço que tem auxiliado muito, principalmente pessoas idosas que não estão podendo ir no mercado ou que não querem se arriscar a ir. Todos os aplicativos também se adaptaram para opções do tipo, contactless delivery, que do tipo assim, tu larga em algum local a entrega, a comida ou o que quer que seja, que tu tá entregando sem ter o contato direto com a pessoa. Daí tu vai lá largar ali no portão, em algum lugar vai ter especificação, e aí tu vai embora, coloca como entrega, confirmado, como se fosse uma Amazon da vida, a pessoa vai lá e pega o seu alimento. Até ontem, por exemplo, uma das entregas que foi, que buscaram ali um pick-up que foi feito, era isso, tinha informação ali, contactless delivery, do tipo, deixe no portão, na entrada e tal. Interessante. Cara, uma pergunta de curiosidade. A gasolina nos Estados Unidos já era, comparativamente ao Brasil, mais barata, né? Com essa guerra toda de preço de petróleo e tal, chegou a baixar mais o preço ainda da gasolina? Porque no Brasil, quando tem essas oscilações de preço de mercado internacional de petróleo, demora muito para chegar a variação de preço na bomba, né, que a gente chama, né? Sim. Aí chega mais rápido, baixou ainda mais o preço da gasolina nos postos, como é que foi?
Baixou, cara. Eu faço comparação, eu só coloco gasolina aqui no posto da esquina da minha casa e tava, se não me engano, o galão tava custando 3 e acho que era 13,59 mais ou menos o galão. O galão tem mais ou menos, acho que 3 litros, 3,7 alguma coisa litros. E agora aqui na esquina tá 2,99, se não me engano. Tá, 2,99. Então teve uma queda considerável no valor, sim. Ah, então deu uma boa baixada. Aqui Uhum. agora começou a baixar um pouco mais, mas no Brasil como a gente tem esse negócio da Petrobras aí, passa para distribuidora e aí demora para Sim. passar os preços Chegar no na ponta, Brasil. né? É. E tem o ICMS também, que é difícil de baixar, né? Então aqui demora para chegar os quedas de preço do petróleo internacional. E, cara, Cara, agora mas deixa, fala aí. deixa eu te perguntar uma coisa. Teve a aprovação daquela, acredito que era uma MP, para gerar uma flexibilidade nos acordos para demissões ou reduções de salários durante esse período, que eu me lembro que estava em transição isso. E, por exemplo, aqui, cara, se não fosse por essa flexibilidade que a gente tem, o nosso negócio, por exemplo, teria fechado, sabe? Assim como muitos outros, eu tenho certeza que teriam fechado. O meu próprio emprego não existiria mais. Eu tive um acordo onde eu reduzi em 1/3 o meu salário. E isso não, se não fossem as leis flexíveis de contrato de trabalho aqui, não teria a menor chance de eu seguir trabalhando ou ninguém na minha empresa seguir. E provavelmente os 6 anos de trabalho do dono da nossa empresa teria sido jogado, tipo, teria ido por água abaixo, porque ele não teria como manter as Sim. portas abertas, né? E tipo, É, eu é- vi que teve muito, no início teve muita crítica em cima dessa reforma que estavam tentando passar, mas, cara, eu não sei, eu vejo com muitos bons olhos, porque podendo deixar essa decisão para as pessoas que realmente estão ali, sabe, de empresa, empregado e empregador que estão ali na lida e entendem a realidade de cada negócio diferente, tendo essa flexibilidade de tu poder, olha, cara, eu sei que hoje tu, como meu empregador, não pode me pagar 100%, mas tu me puder me pagar o quanto tu consegue estar me pagando e o quanto eu posso também estar recebendo para sobreviver e pagar minhas contas, sabe? Fazer aquele, tipo, os dois lados cooperando um a com o medida outro. provisória que o governo tinha baixado, lá que deu toda aquela polêmica, ela era bem nessa linha aí, que o patrão e o empregado podiam chegar num acordo e baixar salário, baixar carga horária, reduzir carga horária e reduzir salário, tipo uma livre Uhum. negociação. E, e aí isso daí deu maior controvérsia e É, tal, e aí o Bolsonaro pegou e revogou esse item dessa medida provisória. E agora o que ficou decidido é que pode ser feito um acordo entre as partes e o que foi aprovado no Congresso é que pode ser feito um acordo e o governo complementa a diferença. Então, por exemplo, se você reduz 30% do salário, você uhum. reduz também 30% o 30% você pode reduzir 30% do salário, o funcionário reduz também 30% da carga horária e o governo vai lá e complementa 30% do teu salário. Entendi. De qualquer forma, o governo complementa o salário, entendeu? Então, o funcionário não é afetado salarialmente, não tem perda salarial, só que tem um teto para isso, é 2 salários mínimos. Dois Isso pode salários ser, mínimos. se eu não me engano, é 30%, 50% e 70%. Então você pode ter uma redução de salário 30%, 50% ou 70%. Aí você tem que reduzir também a jornada de trabalho em 30%, ou 50% ou 70%, e o Uhum. governo complementa daí o salário do funcionário. E só que aí, nesse caso, a empresa não tem que devolver esse dinheiro para o governo. É meio grant no mesmo Sim, esquema aí dos subsidiado. Estados Unidos. É, Sim. sai do dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é aquele FAT, Uhum. e que é tipo um Ah, seguro-desemprego, né? sim. Mas, Coisa melhor do que mas nada, né, pelo privado. é, mas também tem aquele esquema de não poder demitir por 2 meses e tal. Nesse aspecto é bem parecido com o que tem aí nos Estados Unidos e com a Inglaterra.
Deu uma congelada aí. Vamos ver se volta. Thiago? Pera aí, pessoal, que deu uma congelada aqui no Thiago. Vai derrubar a gente automático. Ixi, o Thiago caiu, pessoal. Bom, pessoal, a gente já ia bater uma hora de qualquer jeito. Depois eu aviso ali o Thiago. Deixa eu ver, ele tá me chamando aqui para entrar de novo. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu só botar o Thiago aqui de volta na conversa, pra gente se despedir. Fala, Thiago. Aí, Opa, cara. caiu. Não sei o que deu, apareceu Thanks, e aí fechou. E aí eu, pô, Não tem valeu, estresse. me cortou. Me cortaram. Não, cara, mas a gente já vai bater uma hora também e daqui a pouco Aham, o Instagram termina a conversa automático, que é uma hora o máximo de entendi. live também. Aham. Daí, então, vou deixar tu dar tuas palavras finais aí, cara, fazer o fechamento aí também. Não, cara, beleza. Primeiro te agradeço aí pela participação. Eu espero ter conseguido contribuir um pouco aí, dar uma ideia de como é que são as coisas aqui. Eu não tenho uma visão muito ampla de como está o país, até porque aqui cada estado é muito mais independente do que no Brasil. Não é uma única lei federal que vale para todo mundo, mas cada estado é muito mais independente para decidir. Uh, mas, enfim, espero aí ter contribuído um pouco da informação de como está a cidade de San Diego aqui, um pouco da Califórnia. E, cara, e como um liberal que sou, eu vou fechar com uma frase que eu acho bem bacana e que eu até já tenho visto uma galera comentando nesse momento aí de pandemia, que é do Benjamin Franklin, um dos Founding Fathers, que é que aqueles que se opõem a renunciar, desculpa, aqueles que se dispõem a renunciar à liberdade essencial em troca de uma segurança temporária não merecem liberdade nem segurança, que é o que a gente está vendo muito aí, né? Que todo aquele movimento 2019 aí de liberalismo que a gente estava vendo forte foi praticamente por água abaixo. Todo mundo desesperado agora, vendendo a alma para o diabo pelos R$ 600 aí mensais e dando total poder ao Estado. Não, toma conta da minha vida, faz o que quiser, mas me dá o meu checão. E Todo do mundo tipo correndo para assim, debaixo da saia do Estado, né? exato. Sem ver que do tipo, isso é uma medida que está te ajudando ali, te aliviando num curto prazo, mas que a longo prazo é o caminho da servidão, né? É exatamente, cara. Cara, muito obrigado. Foi muito legal o papo aí. Acho que deu uma ideia, boa ideia do que está acontecendo aí pela Califórnia, San Diego e alguns pontos aí dos Estados Unidos. Valeu mesmo pelo papo. Essa conversa vai ficar disponível por 24 horas na live. Então, se quem chegou por último aí, não conseguiu acompanhar o papo na íntegra, pode também depois assistir aí. E quem quiser encaminhar também pode pegar a flechinha aqui e encaminhar aí também para quem quiser também assistir, indicar para outras pessoas. E quem não segue a página ainda pode curtir o perfil aí também. Valeu, Thiago. Abração, cara. Boa noite a todos aí. Valeu, tia. Boa noite aí. Grande abraço. Obrigado, cara. Um abração.